Você já ouviu falar dos cátaros? Uma seita medieval que desafiou a Igreja Católica e foi cruelmente exterminada. O que eles acreditavam? E por que foram tão perseguidos? Descubra agora neste vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um dos capítulos mais sombrios e misteriosos da história medieval. Os cátaros. Uma seita que foi considerada herética pela Igreja Católica e acabou sendo completamente destruída durante as Guerras Albigenses no século XIII. Mas quem eram os cátaros? E por que a Igreja os via como uma ameaça tão grande? O que acreditavam e o que levou a uma perseguição implacável? Vamos falar tudo sobre essa história e entender os motivos que fizeram com que os cátaros se tornassem inimigos da Igreja e do Estado. Fica até o final do vídeo, porque a história deles vai te surpreender. Os cátaros, ou albigenses, como eram chamados devido à cidade de Albi, na França, onde essa crença era forte, foram um movimento religioso cristão que surgiu no sul da França no século XII. Eles seguiam uma crença dualista, ou seja, acreditavam que o mundo era governado por dois princípios opostos: o bem, representado por Deus, e o mal, representado por Satanás. Acreditavam que o mundo material era a criação do demônio e que o objetivo da vida humana era buscar a salvação através da purificação espiritual, rejeitando a carne, os bens materiais e os prazeres da vida. Para os cátaros, a alma deveria se libertar do corpo para alcançar a verdadeira salvação. Os cátaros acreditavam que a Igreja Católica estava corrompida, já que ela aceitava a riqueza, o poder e a busca por prazer no mundo material. Eles rejeitavam a autoridade do Papa, o culto aos santos, a adoração das relíquias e a hierarquia clerical. A Bíblia, para os cátaros, deveria ser lida diretamente pelas pessoas e não interpretada pelos padres. A ideia central era a purificação da alma. Os seguidores dos cátaros se chamavam de bons homens e boas mulheres, e eles passavam por um rito de iniciação chamado de consolamentum, que representava a unção para alcançar a salvação. Eles acreditavam que somente os bons poderiam salvar suas almas e que a Igreja Católica estava no caminho do pecado. Essa visão totalmente oposta à Igreja Católica fez com que os cátaros se tornassem uma grande ameaça para o poder da Igreja. Durante o papado de Inocêncio III, o Papa iniciou uma verdadeira cruzada contra os cátaros, chamada de Cruzada Albigense. Em 1209, o objetivo era erradicar o movimento cátaro e recuperar o controle sobre as terras onde eles eram mais presentes, principalmente no sul da França. Os cátaros foram caçados e assassinados de forma brutal. A famosa frase, "Matai todos, Deus reconhecerá os seus", atribuída ao líder militar Simon de Montfort, ilustra bem a violência da época. Qualquer um que fosse acusado de ser cátaro, fosse ou não, era executado sem piedade. Milhares de pessoas morreram, e cidades inteiras foram devastadas. Após séculos de perseguição, os cátaros praticamente desapareceram. O último reduto da seita foi destruído em 1244, quando os habitantes do castelo de Montségur, na França, foram queimados vivos após se recusarem a se converter ao catolicismo. Com o fim dos cátaros, muitos de seus ensinamentos foram suprimidos, mas algumas lendas e histórias continuaram a sobreviver. Eles são frequentemente associados ao Santo Graal, já que muitos acreditam que os cátaros possuíam um segredo místico escondido, algo relacionado à verdadeira fé e à pureza espiritual. Embora a seita tenha sido destruída, o movimento cátaro deixou um legado importante. A sua filosofia de ascetismo, de desapego ao mundo material e de busca pela verdadeira espiritualidade continua a influenciar algumas correntes místicas e esotéricas até hoje. Além disso, a história dos cátaros gerou um grande fascínio por parte de estudiosos e pesquisadores, que ainda tentam descobrir os segredos perdidos da seita. Muita gente também associa a história dos cátaros ao mistério do Santo Graal, criando teorias sobre a conexão entre os dois. E aí, o que achou da história dos cátaros? Você sabia que essa seita medieval quase destruiu o poder da Igreja Católica? Se curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, comente aqui embaixo o que você acha da história dos cátaros, e se você acredita que existiam segredos místicos guardados por eles. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre essa seita misteriosa e sua luta contra a Igreja Católica. Se você curte histórias de mistérios históricos, seitas antigas e movimentos religiosos, não deixe de acompanhar nosso canal, porque temos muitos outros vídeos incríveis para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.